De todas as coisas do mundo, uma que com certeza está presente em culturas de todos os lugares é a existência de seres mitológicos. Aqui no Brasil, nós temos as conhecidas figuras do folclore como o chupa-cabra, mas indo além disso, você acredita que fadas existiram mesmo? E unicórnios? Realmente, histórias que envolvem monstros e criaturas fantásticas tendem a ser um sucesso entre a maioria das pessoas. Mas muitas vezes a crença de que esses seres misteriosos vivem nos confins do mundo só contribui para que os céticos questionem a veracidade dos relatos. Nós fomos atrás das respostas para saber: e se for verdade que esses 3 seres mitológicos foram realmente capturados por aí ao redor do mundo? Fadas realmente existem? Essa é uma das perguntas mais antigas de todo o mundo. E um professor britânico chamado John Hyatt parece finalmente ter esclarecido essa questão para a humanidade. Ele publicou uma série de fotos que fez nos arredores de Lancashire, no Reino Unido, que são realmente impressionantes. As imagens retratam criaturas muito parecidas com o que conhecemos por fadas e fazem parte de uma coleção intitulada Fadas de Rossendale, que está em exposição no Museu Whitaker. Hyatt contou que estava tirando fotos da paisagem durante o anoitecer e não chegou a notar na hora que essas pequenas criaturas estavam lá. Só quando foi para o estúdio e ampliou as fotos é que percebeu aquelas formas estranhas. Ele também garante que não editou as imagens de maneira alguma, apenas as ampliou, aplicando técnicas comuns de realce para aumentar a qualidade. Por mais provável que as fotos tenham capturado um inseto qualquer no meio da paisagem natural, não dá para negar que essas criaturas têm formas muito peculiares, que não se parecem muito com espécies conhecidas. Alguns especialistas chegam a discordar de Hyatt quanto à semelhança entre as criaturas das fotos e as espécies de insetos catalogados. Erica McLugan é uma etimologista no Museu de História Nacional Britânico e garante que o fotógrafo, na verdade, fez registros de uma espécie de mosca da subclasse Nematocera e ordem Diptera. Os insetos dessa ordem têm uma anatomia composta por cabeça, tórax e abdômen, com pernas bem longas e asas muito delicadas, e engloba mais de 1 milhão de espécies. De acordo com Erica, essas moscas têm hábitos bem característicos de acasalamento, em que os machos formam enxames e dançam harmoniosamente para atrair as fêmeas. Por mais que existam justificativas científicas e plausíveis para o que a câmera de Hyatt registrou, ele não se preocupa nem um pouco com os mais desacreditados. Para ele, as pessoas precisam ter uma mente mais aberta e decidir por si só com o que as criaturas das fotos se parecem. Nas palavras dele, essa é uma daquelas situações que você precisa acreditar para ver. Ben Hansen é um ex-agente especial do FBI que também trabalhou como investigador paranormal no programa Fact or Faked Paranormal Files, do canal Sci-Fi. Para ele, essa fala de Hyatt sobre acreditar para ver deixa claro que ele sabe que as imagens não conseguem provar que fadas existem de fato. Mas será que ele teria a mesma opinião sobre os restos mortais de uma fada encontrada no México? L.A. Marzulli é um excêntrico apresentador da série sobrenatural Watchers TV, que viajou até o México em 2016 para comprovar a veracidade do caso de uma criatura em decomposição que acreditam ser uma fada. À primeira vista, a criatura de poucos centímetros se parece muito com um morcego, mas exames laboratoriais de biologia molecular e raio-x revelaram coisas impressionantes. A estrutura óssea da criatura é semelhante à dos humanos, mas nada surpreende mais do que o seu DNA, que é 98,5% compatível com o humano.
Alguns podem até duvidar da verdade, mas o PhD em Biologia Molecular, Ricardo Rangel, garante que não existe nenhuma criatura conhecida pela ciência que seja parecida com os restos mortais da tal fada. Muitos estudos ainda estão sendo feitos sobre a tal criatura. Patologistas forenses, radiologistas e muitos outros especialistas esperam realmente confirmar se é uma fada, porque não resta dúvidas que a criatura é mesmo real e não um boneco ou molde. E você acredita que fadas realmente podem existir? O que é o chupa-cabra? No século passado, uma figura mítica que ficou conhecida em quase todo o mundo foi o chupa-cabra. Com o passar do tempo, os relatos envolvendo essa criatura vampiresca foram desaparecendo lentamente, mas isso não quer dizer que ele não possa continuar vagando por aí. O assunto ganhou lugar de destaque na mídia brasileira, tanto nos jornais quanto na TV, e as histórias aterrorizaram muita gente, que até evitavam de sair durante a noite com medo de algum eventual ataque. A primeira vez que se ouviu falar do chupa-cabra foi em Porto Rico, quando encontraram um bando de cabras mortas que tinham marcas de dentes e nenhum pingo de sangue no organismo, por isso do nome. Muitos descreveram a criatura como um bicho de quase 1,5 metros, com garras afiadas, que anda em 2 pernas e que tem olhos muito grandes e espinhos nas costas. A grande questão para os investigadores era diferenciar um ataque do chupa-cabra do ataque de um outro animal selvagem qualquer. Eles consideraram que a marca registrada nas vítimas da criatura misteriosa eram a ausência de sangue no corpo e as marcas de 2 ou 3 furos, sem qualquer sinal de mastigação. Apesar de existirem relatos, de brasileiros inclusive, sobre ataques a humanos, os principais animais vítimas do chupa-cabra eram galinhas, cabras, cachorros, vacas e ovelhas. Sem dúvida, Porto Rico foi um dos lugares com mais casos do chupa-cabra. Já aqui no Brasil, a história ganhou mais força quando o programa Domingo Legal exibiu uma longa matéria sobre os relatos que já assustavam muitas pessoas. Depois disso, foi uma questão de tempo para que pipocassem histórias de pessoas que tinham avistado a tal criatura. Entre as teorias mais discutidas pelos conspiradores está a hipótese de que o chupa-cabra seria uma espécie de animal doméstico alienígena. Em tese, esse animal teria sido deixado para trás durante a passagem de OVNIs pela Terra, e existem até ufólogos brasileiros renomados, como Carlos Alberto Machado, que garantem o registro de objetos voadores não identificados exatamente na época em que os ataques do chupa-cabra foram relatados. Em contrapartida, há a teoria de que essa criatura nada mais é que um experimento secreto do governo que deu muito errado. De duas uma, ou o chupa-cabra é o cruzamento de um alien com um animal terrestre, ou ele é um ser humano que se transformou devido aos testes com substâncias experimentais. Os verdadeiros unicórnios. Depois de anos acreditando que os unicórnios nada mais eram que criaturas fantásticas de contos de fadas, paleontólogos dizem ter encontrado a prova definitiva de que esses seres realmente existiram. Batizado de unicórnio siberiano ou Elamosterium sibiricum, a estimativa é que tenha vivido aqui no planeta Terra há mais de 29 mil anos. Isso é muito mais recente do que se imaginava antes, que era de 350 mil anos atrás. Os fósseis encontrados na Sibéria e também nos arredores de Pavlodar, no Cazaquistão, indicam que a anatomia desses seres está longe dos desenhos animados. Não são cavalos brancos e bonitos com asas e chifres reluzentes, mas sim uma versão mais vida selvagem, algo parecido com um rinoceronte. Por mais que a ciência nos dê uma nova perspectiva sobre a real existência desses seres, existem outras pistas que mostram um lado mais cruel da história. Olha que curioso. Entre as centenas de milhares de títulos na Biblioteca Britânica, um professor chamado Brian Trump
encontrou um livro de receitas medieval do século XIV, mostrando como preparar unicórnios para o jantar, por exemplo. Eles apostaram que esse livro foi cunhado pelo cozinheiro real de Philippa de Hainaut, Geoffrey Full, e ele fez até desenhos para garantir que a sua receita fosse reproduzida à risca. Intitulada como Taketh One Unicorn, os registros mostram que era preciso marinar o animal com alho e cravo e depois passar em um tipo de grelha sob o fogo. Seria essa uma prova real de que unicórnios existiram no passado e que a humanidade pode ter os levado à extinção? E se for verdade? Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês para mais um vídeo, aqui no canal Fatos Desconhecidos. Até lá!